Olá pessoal, vamos dar início à resolução da equação de segundo grau completa, tá certo? E para início vamos começar com o trinômio quadrado perfeito. Então, para a gente relembrar o que são trinômios quadrados perfeitos, temos aqui os dois exemplos. Então, a soma entre dois termos, o quadrado na verdade da soma entre dois termos, que temos aqui a mais b ao quadrado, e isso é o primeiro termo ao quadrado, então a ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, no caso 2 vezes a, 2a vezes b, 2ab, mais o segundo termo elevado ao quadrado, no caso b ao quadrado. Quando é a diferença entre dois termos, na verdade o quadrado da diferença entre dois termos, a diferença aqui vai ser o sinal de menos, certo? Então, isso é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. A equação completa do segundo grau é dada dessa forma aqui, ó. Então, temos aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, vamos iniciar com x ao quadrado. Vou colocar aqui. Menos 6x mais 9 igual a zero. Então, aqui a gente tem que primeiro saber. Então, aqui a gente pode observar que a equação está completa. X ao quadrado. Então, aqui na frente, temos aqui o coeficiente a, que aqui é 1 que não aparece. O b é o menos 6 e o c é o 9, tá certo? Então, a gente vai identificando esse coeficiente aqui. Então, você pode observar que o x ao quadrado continua, o x continua, e esse c, que é um termo independente, continua, que é o 9 aqui. Então, o valor do a ele é igual a 1 nessa equação aqui. O valor do b ele é igual a menos 6. E o valor do c ele é igual a 9, tá certo? Então, só para a gente entender melhor. Para a gente identificar se realmente aqui é um trinômio quadrado perfeito, o que a gente vai fazer? Vamos calcular a raiz quadrada do primeiro termo. Então, vamos calcular a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, vou deixar separado aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado. Nós sabemos que calcular a raiz, onde o radicando é uma potência e tem o mesmo índice da raiz aqui, então a gente vai ter o valor só o radicando. A gente pode eliminar aqui esses dois do índice com dois expoentes, sobrou aqui o x. Tá certo? Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. E vamos também tirar a raiz quadrada do termo independente, que no caso é o c, que é 9 aqui. Então, a raiz quadrada de 9 sabemos que é igual a 3. O que a gente pode observar? Para a gente verificar agora se realmente é um trinômio quadrado perfeito, a gente vai pegar o seguinte. Observar aqui, ó. Então, aqui deu a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Então, a gente pode observar aqui. Temos aqui um 2 multiplicando o primeiro e o segundo termo. A mesma coisa tem que acontecer aqui. Então, aqui eu vou colocar assim, x ao quadrado menos o 6, ele é 2 vezes 3. X mais 9 igual a zero. Então, aqui no meio, a gente tem que ter a raiz do primeiro termo, que no caso aqui foi x, e a raiz do segundo termo, que a gente calculou, que no caso que é o terceiro termo, que foi 3. Tem que estar aqui no meio os dois, ó. Tanto o x quanto o 3 que a gente está vendo aqui. E também tem que ter quem? O 2, porque é duas vezes ele. Então, nesse caso aqui, ele é um trinômio quadrado perfeito, porque é duas vezes o x vezes o 3. No caso, vai dar 6x. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro termo que a gente teve. Esse do meio aqui, ele só vai indicar qual é o sinal que a gente vai colocar. Então, é um sinal de menos. Então, vai ficar menos. Vamos pegar agora o 3. E vamos elevar ele ao quadrado. Então, aqui a gente tem o quê? O quadrado da diferença entre dois termos, que vai ficar assim, ó, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos 6x mais 9. E isso está sendo igual a quanto? A zero.
Então agora a gente já pode resolver tranquilamente, tá certo? Essa equação. Então como é que vai ficar aqui? A gente pode resolver aqui de duas maneiras diferentes. A primeira é o seguinte: x menos 3 ao quadrado, isso é x menos 3 multiplicado por x menos 3. E está sendo igual a zero. Eu tenho uma multiplicação, certo? De dois fatores onde o produto é zero. Então, ou o primeiro vai ser zero, ou o segundo vai ser zero, ou os dois vão ser zero. Então, já falei isso para vocês quando estava trabalhando na equação incompleta. Então, nesse caso, o que a gente faz? Pega o primeiro e iguala a zero. Então, vai ficar x menos 3 igual a zero. Resolve a equação, ó. Então, vai ficar x igual a 0 mais 3, que é 3, tá certo? Então, temos aqui a solução x igual a 3. Nossa primeira solução. E o próximo, x menos 3 igual a 0. Novamente, x é igual a 0 mais 3, que também é igual a 3. Ou seja, duas raízes reais e iguais. Então, a solução foi x igual a 3 e x igual a 3. Então, aqui eu vou colocar a solução 3. Alguns colocam 3, depois 3, outros colocam só o 3. Vou deixar aqui 3 e 3, tá certo? Então, aqui nossa solução. A outra maneira seria o seguinte, ó. Vou colocar separado aqui. Vou pegar somente a partir daqui, ó. X menos 3 elevado ao quadrado é igual a zero. Então, o que a gente faz? A operação inversa, a potenciação, qual é? Radiciação. Então, vamos adicionar a raiz tanto no primeiro quanto no segundo membro. Aqui, vou colocar a raiz de mais ou menos o zero, certo? Então, aqui vai ficar, a gente pode cortar esse 2 com o 2 daqui, sobrou x menos 3 igual a mais ou menos a raiz de zero, que é zero. Então, aqui vai ficar x igual, como aqui zero é neutro, então vai ficar somente o zero mais o 3, que é x igual a 3. Então, deu o mesmo valor e de uma maneira diferente. Então, a gente pegou aqui e adicionou a raiz. Então, você pode trabalhar dessa maneira aqui, efetuando a multiplicação, ou pode trabalhar já direto com a raiz, que fica certo, tá ok? Então, a parte mais importante é você entender isso aqui. Por quê? Vamos pegar novamente aqui. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Então, pega o primeiro e o terceiro termo e calcula a raiz deles. Então, a raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 9 é 3. E agora? Agora vai conferir se o termo do meio vai ser duas vezes essa raiz que você encontrou e a segunda raiz que você encontrou. Então, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x. Então, se for igual, é porque ele é um trinômio quadrado perfeito. Tá certo? Se a multiplicação for diferente, é porque ele não é. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Então, a primeira coisa a fazer é calcular a raiz do primeiro termo. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado sabemos que é x. E a raiz quadrada do terceiro, que é a raiz de 1, que é igual a 1. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar 2 e vai multiplicar por essas raízes. Então, vai ficar 2 vezes 1 e depois vezes x. Se o valor der o central, é porque ele é um trinômio quadrado perfeito. Se não der, é porque não é. Então, não é, né? Então, aqui, ó, 2 vezes 1. 2, 2x, 2x. Tá certo? Tá. Então, o que a gente faz? A gente pega o primeiro, que é o x. Esse sinal é o sinal que vai prevalecer, então vai ser o menos aqui. E o segundo, que é 1. Então, vai ficar x menos 1 elevado ao quadrado igual a zero. Então, agora a gente pode fazer ou dessa maneira aqui, certo? Ou dessa maneira aqui. Então, vou fazer dessa maneira que fica mais rápido. Então, só é adicionar a raiz. Vai ficar x menos 1 ao quadrado, e sendo a raiz dele igual a mais ou menos a raiz de zero, que é zero. Então, aqui, ó, podemos cortar esse 2 com esse. Ficou x menos 1 igual a mais ou menos zero. Como zero é neutro, vou deixar somente o zero aqui. Mas se fosse um tipo mais raiz quadrada de 4, então ia ficar mais ou menos
a raiz de 4 então ia ficar mais ou menos 2, tá certo? Então x é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Então a solução 1. Então 1 e 1, né? Porque as duas raízes elas são iguais. Ou seja, toda vez, acho que não deu para vocês verem aí, mas agora dá. Então toda vez que você for calcular uma equação desse tipo aqui, vai dar os valores iguais, ó, certo? Vamos pegar um exemplo que a gente pode fazer diferente. Então vou fazer x ao quadrado mais 6x. Deixa eu pensar. Mais 24 igual a 15. Pronto. Então mais 24 igual a 25 igual a 15. Então aqui temos essa nova equação. O que a gente pode observar é que ela não está de acordo com essa equação principal aqui, ó, que está sendo igualada a zero. Então o que a gente vai fazer? Joga o 15 para o primeiro membro. Então vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 24 menos 15 igual a zero. 24 menos 15, isso aqui é igual a 9. Então fica x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Então aqui a gente já pode ver que ficou praticamente igual àquela equação lá de cima, a equação inicial. Tá vendo? A diferença fosse nada menos aqui. Então aqui, como é que a gente faz? Calcula a raiz de x, que é x, e a raiz de 9, que é 3. Então agora vai pegar o seguinte. Vai multiplicar 2 vezes x, que é 2x, vezes 3, 6x. Deu do meio? Deu, então tá certo. Esse não aqui vem para cá para o meio, então vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado igual a zero. Então ficou igual do lado de cima com a diferença do sinal. Vou colocar aqui a raiz já, e aqui a raiz também. Vou ter esse. Com esse sobrou x mais 3 igual a zero. X é igual a 0 menos 3, que é menos 3. Então a solução x igual a menos 3. Vamos para o último exemplo aqui. Eu tenho x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 25. Pronto. Deixa eu aproximar aqui. Então, vamos calcular. Se eu trazer o 25 para cá, então o que vai acontecer? Vai ficar negativo, então 16 menos 25 vai dar menos 9. Então vai ficar a raiz do número negativo que não existe nos reais. Então o que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente vai trabalhar do jeito que está aqui mesmo. Por quê? Porque a raiz de x a gente sabe que é x. E a raiz de 16 a gente sabe que é 4. 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8x. Então deu o centro, deu. Então aqui, esse 9 vem para o meio aqui. Então vai ficar x mais 4 elevado ao quadrado igual a 25. Tá certo? Então, a gente vai calcular como aqui? Eliminar esse 2, então pode botar na raiz. Raiz quadrada de x mais 4 ao quadrado. Ou você pode colocar também x mais 4 vezes x mais 4. E aqui acrescenta mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então aqui a gente pode cancelar esse valor com esse. Sobrou x mais 4 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5. Então deu x mais 4 igual a mais ou menos 5. Então nesse caso o que a gente faz? Vai calcular essa equação com 5 positivo e depois com 5 negativo. Então fica x mais 4 é igual a... Vou botar o mais aqui, certo? Só para a gente saber que está trabalhando com positivo. A mais 5 ou x mais 4 é igual a o menos 5. Então tá ele positivo e ele negativo. Tem que efetuar a operação com os dois, tá certo? Quando era com zero, a gente não precisava porque o zero é neutro. Mas nesse caso aqui tem que colocar com os dois. Então aqui vai ficar x igual a 5 menos 4, que é igual a 1. Nesse caso aqui vai ficar x mais 4. Vou fazer direto, mas deixa eu apagar aqui. X é igual a menos 5 menos 4. Então x é igual a menos 9.
Então finalizamos a equação. Então a nossa solução é menos 9 e 1. Ou 1 e menos 9 dá no mesmo. Então o que a gente fez nesse caso aqui? Se a gente tivesse levado o 25 para o primeiro membro, então o valor aqui ia ficar negativo, então a gente não ia conseguir ter aqui um trinômio quadrado perfeito. Só que nesse caso aqui já tinha no primeiro membro um trinômio quadrado perfeito. Então a gente só fez fazer a fatoração, então ficou x mais 4 ao quadrado, deixando dessa maneira aqui. Adicionamos a raiz no primeiro e no segundo membro, então eliminou essa potência, esse expoente 2, então ficou bem tranquilo, então a gente consegue fazer, tá certo? Então a gente, nessa aula, vai ficar focado somente na parte de trinômio quadrado perfeito e nas próximas aulas vamos dar continuação com outros métodos. Espero que tenham entendido e que tenham gostado do conteúdo. Bons estudos!